Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa. O que vem aí à sua mente quando você ouve aí a palavra refém? O dicionário vai dizer que refém é uma pessoa ou entidade que, em situações extremas, fica em poder de outrem, como garantia de que alguma coisa será feita. Pode ser, por exemplo, uma pessoa importante, uma cidade, praça de guerra tomada ou entregue a uma das duas partes, né, que estão lá guerreando, como garantia da execução de certas condições, né, que são aí estabelecidas. Ou até como uma garantia para se evitar a guerra, né, a própria guerra aí declarada. Refém também pode ser uma vítima aí de sequestro, né, e a pessoa fica lá como uma garantia de que aquilo que está sendo pedido vai ser de fato feito, não é? Isso aí é o que seria um refém. Talvez você não tenha pensado aí, né, nessa questão da guerra, mas de sequestro, né, que é o que vem logo à nossa mente quando você pensa aí na palavra refém. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta a você. Quando você ouve a expressão fulano é refém daquela situação, o que lhe vem à mente? Certamente nada relacionado à guerra ou a um sequestro, não é isso? E sim, em relação a situações vividas, né, pelo tal fulano em questão, em que ele não consegue se posicionar. E aí fica refém daquela situação. É uma situação que precisa ser resolvida, já que ninguém deve viver refém, prisioneiro de outra pessoa ou de alguma situação. Ninguém deve viver assim. Mas o que eu desejo falar com vocês nesta noite é relacionado à fé. A nossa fé. Situações em que nos colocamos ou permitimos ser colocados, essas situações estão em confronto com a nossa fé. E nós nos calamos. Nos tornamos reféns. E se fazemos assim, negamos a fé. Esquecemos de quem somos e a quem servimos. Nenhuma, ouça bem, absolutamente nenhuma situação vivida servirá de desculpa para negarmos a nossa fé, para vivermos uma vida diferente daquela que Deus nos propôs. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Em outras versões, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus 10, 38. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite Daniel, capítulo 3. Né? Daniel, Antigo Testamento, capítulo 3, que nos diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. E levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor
mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem, e estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauta pregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram de cor, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu li todo o capítulo 3. E aqui é um texto extremamente conhecido, né? O texto que a gente costuma conhecer, né, como o relato da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor faz aí uma imagem, possivelmente de ouro, possivelmente inspirada no sonho que ele teve, né? Um sonho anterior. E aí, ele quer que todo mundo, todo o povo que está sob seu domínio, né? A Babilônia havia conquistado diversas nações. E aí ele quer unir todo o povo por meio da religião. Uma religião comum, uma unidade religiosa. Essa unidade religiosa, então, traria também essa unidade política. Era uma estratégia do seu governo. Você percebe pela leitura do texto que ele reuniu aí os oficiais do governo. Os poderes estão aqui reunidos, né? O legislativo, o judiciário, o executivo são todos aqui reunidos. Os ministros, as pessoas que serviam ao rei, estavam todas lá nesse evento. E aí ele vai fazer ele chama os músicos, né? Você vai ver que várias vezes no texto é repetido aí os instrumentos que são utilizados. A música aqui é alta, de boa qualidade. Alta, de boa qualidade, para que as pessoas ficassem lá envolvidas nesse clima que ele queria propor. Todos eles. Foi um decreto que foi lido e todas as pessoas, todo o povo deveria estar lá. Povos, nações e homens de todas as línguas. E eles são advertidos que quando eles começarem a ouvir aquele som, o som dos instrumentos, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei havia feito. A penalidade também é informada. Diz que no mesmo instante, quem não se prostrar, quem não adorar, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Nada foi pedido, nenhum tipo de sacrifício, nenhuma coleta foi feita. Eles não tinham que pagar nada, eles não tinham que levar nada.
Era uma coisa muito simples de fazer. Aquilo que o rei estava propondo era uma religião muito fácil de ser feita. Eles precisariam tão somente, ao ouvir o som dos instrumentos, se prostrar e adorar. Essa adoração não é voluntária, ela é obrigatória. No texto, nós não temos aqui nenhuma explicação para a ausência de Daniel. Ele não está nesse evento e a sua ausência não é explicada. O foco do autor é tão somente para os 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diante de uma multidão que se prostra, 3 homens permanecem de pé. Muito mais fácil seguir o fluxo, muito mais fácil seguir a multidão, pegar a contramão da multidão. Não é fácil. E ficou muito visível aquilo que eles fizeram. Eles não se prostraram. E aí o verso 8 vai dizer que alguns caldeus vão imediatamente acusar os judeus. É claro que a queixa desses homens é muito anterior ao evento. Você percebe que eles vão citar o decreto para o rei como se ele não soubesse do decreto que ele mesmo havia promulgado. Eles falam do decreto, eles falam da punição e eles falam mais. Eles falam do tempo passado, daquilo que o rei havia feito em favor desses judeus. A acusação é que aqueles homens, final do verso 12, vai dizer: esses homens não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantastes. O rei, ele fica furioso. Nabucodonosor se sente ofendido na sua autoridade. Ele era a autoridade absoluta naquele lugar. O texto que ele havia promulgado diz que as pessoas seriam imediatamente lançadas na fornalha, mas ele dá outra chance àqueles homens. O rei vai confrontá-los. Isso que eu ouvi é verdade? Isso que estão dizendo a respeito de vocês é verdade? Pois eu vou dar uma chance ainda a vocês. Eu vou dar aí uma oportunidade para que vocês se retratem, para que vocês se prostrem. O Deus que aqueles homens serviam, Sadraque, Mesaque e Abednego, não passava de mais um Deus, mais uma imagem para o rei Nabucodonosor. Aqueles jovens, eles são confrontados. Aqueles jovens sabem que a vida deles pode desaparecer rapidamente sob as chamas do fogo. Aqueles homens sabem que a multidão seguiu o curso, que outros judeus
que saíram com eles, escravos, resolveram seguir o fluxo, deixar a vida levar. Todos estão fazendo aqui, nós estamos fora da nossa nação, nós estamos distantes. Nós não temos nada o que fazer. Não há como mudar a situação. Aqueles jovens não são desrespeitosos, eles sabem diante de quem eles estão diante do rei da nação, da qual eles são escravos, subordinados. Mas eles sabem também a quem eles servem. E o Deus que eles servem é Senhor soberano sobre todas as coisas. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles sabem que o que eles precisam fazer é obedecer a Deus antes e acima de qualquer outra coisa. Isso que o Senhor está nos pedindo, Rei, nós não precisamos dar maiores explicações, porque nós servimos a um Deus que tem poder para nos livrar da fornalha e das suas mãos. Se Ele quiser, Ele pode fazer, porque Ele tem todo o poder. Mas se Ele não quiser, se Ele já tiver determinado que a nossa vida terminará hoje, ainda assim, Rei, nós não vamos nos prostrar. A nossa fé não está à venda. Nós não vamos nos prostrar, porque nós só nos prostramos diante do nosso Deus. É isso que eles estão dizendo para o rei. E quando o rei ouve, aquilo que aos olhos dele deve ter sido um ato de muita rebeldia, insolência. Ele manda aquecer 7 vezes mais e lança aqueles homens na fornalha. Eles são atados. E quando eles caem lá, atados, quer dizer, a ordem do rei deveria ser cumprida imediatamente, não tinha tempo de mandar tirar as roupas. Aqueles homens são lançados na fornalha. O resultado disso nós conhecemos, mas eles não conheciam. A única coisa que eles sabiam é que Deus tinha poder para fazer aquilo que estivesse no seu propósito. E a vida deles não estava nas mãos de Nabucodonosor, mas sim nas mãos do Senhor. A fé daqueles homens não foi uma fé vacilante. Não foi uma fé que se apagou pelo vento que soprou. Não foi uma fé que apagou pelo calor, que deveria ser terrível, muito forte, que vinha daquela fornalha. A fé daqueles homens permaneceu a mesma. O que perdeu a força foi o fogo. O fogo só teve poder para desatar aqueles homens. Para mais nada. Eles ficaram livres dentro da fornalha e não ficaram sozinhos. Um quarto homem aparece com eles naquela fornalha. O rei fica extremamente abalado.
estarrecido. O que é que eu estou vendo? Ele queria matar aqueles homens, mas aqueles homens estão dentro do fogo, dentro da fornalha, vivos e livres. O fogo não teve poder sobre eles. O fogo não tinha tido poder algum. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, de fato, os salvara. Não ficou nos seus corpos e nem nas suas roupas nenhuma evidência de que eles entraram no fogo, porque Deus os livrou. E aí você ouviu o restante do relato? Ele manda que eles saiam. Uma outra coisa também que eu percebo é que eles só saíram da fornalha quando o rei os chamou. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A glória devia ser dada a quem de fato é digno de recebê-la, o Senhor. Nabucodonosor vai aí e faz um novo decreto. Ele diz, você percebeu isso, você ouviu isso aí no verso 29? Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. As suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Quem pode livrar como o Senhor? O que você pode tirar aí de conclusão, de lição para a sua vida em relação a essa história? Aqueles jovens, eles saíram do seu país. A vida deles foi completamente mudada. Se você olhar o início de Daniel, você vai ver que eles foram privados da sua liberdade e até os seus nomes foram mudados. Eles tentaram, os caldeus tentaram fazer com que a cultura fosse pontuada, marcada, impregnada na vida desses jovens. E agora, no capítulo 3, a vida deles está sendo ameaçada. Mas eles tiveram uma escolha. E eles fizeram uma escolha consciente de não ficar refém daquela situação. Todo o contexto exterior havia mudado, mas o interior daqueles homens permaneceu intocável. Por que trocaram o nome deles? O nome deles tinha referência com o Deus que eles serviam, com o Deus verdadeiro. O nome foi mudado para que eles tivessem, agora uma ligação com as divindades pagãs, com a adoração que aqueles homens faziam. Eles não tiveram escolha na mudança do nome deles. Eles não tiveram como dizer, eu não quero não. O nome foi mudado. Mas uma coisa, que se o exterior foi mudado, o interior deles permaneceu intocável. O importante é que eles sabiam quem eles eram e a quem eles serviam. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E com relação a isso, eles não abriam mão. A fé daqueles homens não estava à venda, não era moeda de troca. Deus poderia livrá-los. Eles tinham plena convicção disso. Mas a fé deles não estava condicionada ao livramento. A fé deles estava baseada no conhecimento do Deus verdadeiro. Eles conheciam a verdade e é nessa verdade que eles viveriam ou morreriam por ela. E você?
Você sabe de fato quem você é? Conhece de fato o Deus verdadeiro? Então não permita que nenhuma situação ou sentimento faça de você um refém. Dê um brado. Deus pode mudar essa situação, mas ainda que não mude, diga que você vai servi-lo com integridade até o fim. Não fique. A situação que você vive não pode fazer com que você esqueça quem você é. Não fique refém. Sirva a Deus e glorifique o seu nome. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.